Seja, porque os verbos expressam ações, enquanto que os advérbios informam o modo como as ações são praticadas. A divindade considera mais o modo enobrecido com que as ações são praticadas do que elas em si mesmas. Não são poucas as ações dignas que se apresentam em expressões agressivas, em formas primitivas, perdendo em significado tudo quanto desejariam em realização. Se alguém oferece um diamante atirando na face do outro, o gesto que fere e surpreende produz sentimento reacionário, mas se o envolve em tecido delicado ou coloca em um invólucro bem elaborado, antes de ofertá-lo, produz alegria, entusiasmo, gratidão. Há pessoas que acreditam no poder da oração, não se preocupando, porém, com a forma de se expressar. Algumas fazem as suas preces mediante automatismos verbais, mentais, sem vinculação emocional com as palavras, nem mesmo com a unção de que o ato deve revestir-se. Desse modo, os advérbios que enobrecem e dignificam têm por objetivo embelezar as ações. É importante, sem dúvida, atuar-se, realizando o trabalho do bem, sem quaisquer fronteiras impeditivas, responsáveis pelas paixões inferiores. A maneira como se deve realizá-lo, atribuindo qualificação emocional superior, constitui o melhor recurso para se lograr o êxito em uma existência desafiadora. O mundo está repleto de idealistas que apresentam o seu pensamento, agindo dentro de suas formulações. Apesar disso, a qualidade secundária e perturbadora do mesmo tem facultado o surgimento de filosofias derrotistas e asselvajadas, de violência e de astúcia, de incredulidade em Deus e de erotismo, de agressividade e de drogadição que assolam todo o planeta, dando lugar a sofrimentos inenarráveis. Torna-se inadiável uma revisão de comportamento íntimo, em relação aos valores abraçados. A releitura da conduta no tecido social soberbo e enganoso dos dias atuais torna-se de caráter urgente. Quando a ciência ameniza a dor de um jaez em vitória incontestável, o sofrimento ressurge com outras características, e este século que se propunha a se tornar era de ouro da humanidade ainda prossegue envolto em brumas afugentes e expectativas danosas. Que se tem feito da lição incomparável das bem-aventuranças, no que diz respeito à sua aplicação no dia a dia da existência terrena? Qual a conduta cristã diferenciada daquelas extravagantes e doentias? Certamente, o amor prossegue em seu messianato, porém calçado com sandálias de veludo, a fim de não chamar atenção, enquanto a extravagância e a permissividade aladeiam em trombetas as suas mensagens infelizes, aplaudidas e aceitas. Prossegue, tu, porém, com estoicismo e valor, vivendo a crença que te libertou da ignorância e do primarismo. Não importa que sejas uma voz que clama no deserto. Logo mais, outras vozes unir-se-ão à tua e a canção da imortalidade será entoada em toda a terra. A vida seleciona sempre o melhor entre qualidade e quantidade. Faze-te exemplo, mesmo que contestado ou não considerado pelos teus contemporâneos. Isso não é importante, mas significativa é a tua maneira de viver e ensinar pelos verbos e advérbios. Jesus, embora sendo a estrela polar que veio à Terra apagar a escuridão da ignorância, não encontrou a merecida ressonância no seu tempo, nem mesmo hoje, mas assinalou a sua passagem de maneira ineludível, iniciando, estoico, a era do amor que em breve há de se instalar no mundo. Faze, pois, como ele, e avança confiante rumo à autoiluminação. Fidelidade até o fim. A patética existencial humana ora se caracteriza pela expressiva eclosão dos sofrimentos que tomam conta da sociedade terrestre. Jamais houve tão expressivo número de aflições na Terra, neste momento, sob tormentos sucessivos, variando em profundidade e significação. Vaticinou-se para este primeiro quartel do terceiro milênio a chegada à era da paz e do amor, assinalada pela vitória do bem e pelo triunfo dos sentimentos nobres. Acreditou-se que o sonho de felicidade seria concretizado de forma algo maravilhosa e as pessoas se ajudariam em júbilo, amparando-se umas às outras. Cantaram sinos de louvor ao amanhecer dos novos tempos em euforia quase mágica. A realidade, no entanto, tem sido outra, bem diversa da dos sonhadores e dos entusiastas da flor e do amor. Sucede que o processo da evolução histórica em seu ponto de vista moral tem sido lento, assinalado por trágicas e perversas ocorrências. No passado, eram os fenômenos sísmicos, a fome, as epidemias devastadoras que ceifavam milhões de existências, a ignorância total,
deixando o rastro de desolação e de desespero entre os sobreviventes. À medida que foram superadas as tremendas enfermidades, graças às inestimáveis conquistas da ciência e da tecnologia, porque persistiram os mesmos comportamentos humanos alienados, imediatistas e cruéis, outros padecimentos passaram a afligir as criaturas, trabalhando-lhes os metais do caráter, a fim de amoldá-los aos programas da dignidade, do amor e do dever. As modernas técnicas de comunicação em massa, assim como as de natureza virtual, surpreenderam o ser humano despreparado moral e emocionalmente para salto expressivo como esse, que se vem utilizando dos preciosos recursos, invariavelmente para fins ignóbeis, embora as nobres exceções. A onda avassaladora do prazer, após exaurir os seus desfrutadores, insensatos alguns, abre espaço para os esportes radicais, as aventuras excitantes e perigosas, as emoções exageradas, com o objetivo de proporcionar novas e inusitadas sensações que exaltam o ego enfermiço, exibindo os troféus da ilusão. O desvario sexual, mediante o erotismo desgastante, empurra o indivíduo para a busca do poder, dando lugar à violência que entenebrece o século das aquisições intelectuais e tecnológicas, sem o compromisso ético-moral que se faz indispensável. Por efeito, em todo lugar o desespero inicia-se, gerando distúrbios inomináveis. Os valores da dignidade escasseando tornaram o indivíduo banalizado, desconfiado, inseguro, insensível, desnorteado. Todas essas mentes em desalinho, conduzidas pelo egoísmo exacerbado, geram uma psicosfera mórbida e tóxica, que interfere nos processos de acomodação das placas terrestres, assim como dos demais fenômenos do planeta que estrugem, destrutivos. Jesus referiu-se a esses lamentáveis acontecimentos quando enunciou seu célebre sermão profético, conforme se lê em Marcos 13, assinalando que somente a interferência do amor do Pai evitaria o pior. E as criaturas humanas permanecem anestesiadas no engodo, indiferentes aos acontecimentos afugentes, preocupadas exclusivamente com os interesses pessoais, sem se darem conta de que qualquer acontecimento que tenha lugar no planeta com alguém, se prolongará, alcançando-as inexoravelmente. Não existe mais distâncias físicas que não sejam transpostas, nem emocionais que não se fundam umas às outras. Todos fazem parte do mesmo conjunto e qualquer distúrbio em uma área de imediato irá afetar a outra mais próxima, e sucessivamente. Desse modo, nesse turbilhão de aflições, também te encontras situado. Ninguém há que permaneça indene à lamentável ocorrência do sofrimento neste momento terrestre. Tem-se a impressão de que uma loucura generalizada tomou conta do mundo. E com razão. Confundem-se as duas populações, a física e a espiritual, do mesmo nível evolutivo em uma conturbação dolorosa. Obsessões individuais e coletivas multiplicam-se, a cada dia mais voluptuosas e devastadoras. A serenidade, o equilíbrio ante as decisões, a afetividade enriquecedora não encontram áreas para se expandir, cedendo lugar à agressividade, às ambições descabidas, às paixões subalternas. E rompem as lutas, os conflitos externos e internos, os desassossegos, os desencantos emocionais, o desinteresse pela existência física. Nesse tremendo caos de natureza emocional e espiritual não te permitas o desequilíbrio. Preserva a tua serenidade a qualquer preço, seja qual for a situação em que te encontres ou que se te apresente. Convive com a circunstância perturbadora, sem te facultar a severa contaminação destrutiva. Tens como reservas de forças os ensinamentos de Jesus, e sabes que esta é uma situação transitória, embora se prolongue por algum tempo ainda. Afeiçoado à oração, acende a prece nos painéis da mente, a fim de que brilhem o amor e a misericórdia em tua jornada, apontando rumos. Certamente, sofrerás como é natural, mas dispões dos equipamentos sublimes da fé que te induz à caridade libertadora, estimulando-te a ajudar sem discriminação nem revolta. Contempla a rude tragédia do cotidiano, contribuindo com a tua paz assentada na confiança irrestrita em Jesus. Faz-se necessário que perseveres fiel ao amor até o fim dos teus dias na terra, no formoso esforço da autoiluminação. Por mais longa se te apresente essa noite assinalada pelos pesadelos da cultura enlouquecida pelo ateísmo, pelas veleidades de conduta em desalinho, passarão as horas tenebrosas e raiará a madrugada de bênçãos pela qual anelas.
A intensidade da treva é correspondente aos distúrbios da sociedade que, cansada de sofrer, cederá ao apelo do mestre, voltando-se para o bem e a verdade. Não haverá alternativa, senão a construção da paz interior e o esforço pela conquista da própria consciência. Não temas, nem te deixes afligir demasiadamente. Somente serás alcançado pelo que necessitas no teu processo de evolução. Por mais se agigantem as aberrações, preserva-te nas atitudes éticas, nos compromissos dignos, desincumbindo-se dos deveres que te dizem respeito. E mesmo que a morte te ameace a existência, mantém-te tranquilo, porque viverás fiel até além, muito além do corpo. Crença na imortalidade. Quando a crença na imortalidade do espírito é legítima, ocorre uma profunda mudança no indivíduo, que se ilumina pelo conhecimento libertador. Tudo quanto antes se afigurava de maneira imediatista ou se fazia portador de um significado psicológico mais superficial altera os seus conteúdos para se agigantar em sentido existencial profundo, que tem a ver com a perenidade do ser e todos os efeitos do seu comportamento. Reconhecendo-se que toda ação dá lugar a uma reação correspondente, a certeza da sobrevivência à morte biológica induz a uma visão de profundidade em torno da caminhada evolutiva, identificando-se nas heranças ancestrais os diversos períodos do processo, que deixaram as marcas poderosas da sua experiência. Quando a cultura pessoal mantinha as convicções materialistas ou indiferença em torno da vida depois da vida, as metas buscadas estavam sempre próximas e, após alcançá-las, adivinha o tédio, a perda de sentido, porque não mais havia estímulos para continuar na faina que se adaptara. É comum, nesses casos, muitas das ambições serem conseguidas e logo depois de fluídas desaparecerem, deixando o vazio existencial em lugar da ansiedade e do afã que se constituem motivações para as lutas. Não raro, as pessoas que atingem o topo de suas necessidades ou especulações perdem os impulsos de continuação do esforço, por já não haver razão lógica para a aplicação de tanto empenho. Como ninguém vive em segurança emocional sem um objetivo, especialmente relevante, tombam-se ao buscarem os prazeres exaustivos, invariavelmente derrapando-se no uso de drogas químicas responsáveis por alucinações e desvarios, buscam-se as exigências do sexo desvairado, empanturram-se de alimentos de difícil digestão, entregam-se ao alcoolismo, ao tabagismo, e o pensamento em desalinho ensombrece-se, facultando a instalação de enfermidades perturbadoras. O ser humano é construído para a ação contínua e o seu pensamento deve sempre estar ativo, cultivando ideias dignificantes, construtivas, que o envolvam em ondas de harmonia e de saúde. Os devaneios e fugas psicológicas são responsáveis pelas aberturas vibratórias que proporcionam a sintonia com os espíritos inferiores, esses que se comprazem em gerar desarmonias interiores, transformando-se em obsessões de longo curso. Constata-se, então, que grande parte da mole humana transita entre anseios absurdos e tédios injustificáveis, contribuindo para a insatisfação que toma conta da sociedade odierna, dando lugar aos desaires coletivos e de amplas proporções obsessivas. As metas materiais muito facilmente podem ser alcançadas, mas depois de conseguidas perdem o impacto do interesse mantido, produzindo desencanto. É nesse momento que chegam a maturidade física, a velhice e as reflexões que se perdem em amarguras, lamentando-se o tempo que foi aplicado para amealhar valores que não preenchem os vazios do sentimento, nem se encarregam de produzir harmonia interna. A própria figura da morte torna-se mensageira de devastação pela perspectiva do aniquilamento da vida, por consequência, pela total falta de sentido existencial. Quando, porém, se tem convicção a respeito da imortalidade do espírito, a esperança está sempre presente e qualquer tipo de programação não se encerra na etapa da consumpção biológica. Há indivíduos que afirmam acreditar na sobrevivência da vida após o túmulo. Entretanto, os seus atos desdizem completamente a assertiva. Isto porque, vivem como se nunca lhes terminasse o périplo carnal, ou se permitem comportamentos esdrúxulos em relação à crença, como a irresponsabilidade moral, as condutas não compatíveis com a boa ética recomendada pelo Evangelho de Jesus, as atitudes agressivas e vingativas. A crença na transcendência da vida impõe, sem dúvida, responsabilidade em todos os momentos da existência corporal. Os pensamentos obedecem a um programa edificante, tendo em vista o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo. Logo,
os seus atos saudáveis, evitando as pequenezes muito comuns das pessoas atormentadas ou inquietas. Uma grande serenidade toma-lhe conta, porque sabe que avança em direção à pátria de onde veio e para onde retornará, conduzindo os valores que amealha durante a laboriosa caminhada humana. Torna-se capaz de suportar as vicissitudes, por mais angustiantes e desafiadoras que se apresentem, entendendo que somente lhe acontece aquilo que virá contribuir em favor de sua edificação espiritual, porque o mundo não se encontra a matroca, mas é dirigido pelo excelso nauta Jesus. A resignação encontra-se ao lado da coragem para os enfrentamentos, nunca se evadindo dos compromissos assumidos perante a vida, a fim de que não se transforme em peso na economia moral da sociedade, porém, alguém que contribui em favor do progresso de todos. Reveste-se de paciência em relação àqueles que se fazem percalço no desenvolvimento dos outros, assinalados pela agressividade e malquerença, sempre criando embaraços e problemas. Compreende que não são maus, mas que se encontram enfermos da alma ou se demoram nas faixas mais primárias da evolução, procurando ajudá-los ao invés de rechaçá-los com os mesmos instrumentos de agressividade. Jamais se permite abater quando lhe chegam as provações necessárias ao avanço espiritual, mantendo a alegria de viver e de servir, o que lhe não impede os momentos de maior tensão ou tristeza, aflição ou ansiedade. Está sempre disponível para as realizações dignificantes, tornando-se companheiro devotado de todos os momentos junto aos trabalhadores do bem e da verdade, servidor enobrecido que se transforma pelo seu exemplo de abnegação. Embora haja mulheres e homens honoráveis que ainda não consigam acreditar na sobrevivência espiritual, portadores de excelente conduta, caso viessem a descobrir essa realidade, entregando-se-lhe, poderiam oferecer um contributo mais amplo e grandioso do que esse que eles estão ofertando à humanidade. A crença na imortalidade proporciona metas próximas e remotas, ampliando infinitos horizontes e as expectativas do ser humano, que se enobrece pelo bem-ser se liberta das paixões perturbadoras que afligem a maioria. Encontramos desse modo, em todos os segmentos da sociedade, aqueles que não creem e são nobres, assim como aqueles que afirmam acreditar na imortalidade e, no entanto, não se facultam crescimento moral tendo em vista o futuro que lhes aguarda. O Espiritismo, demonstrando a continuidade da vida depois da disjunção molecular do corpo somático, contribui de maneira eficaz para a construção de uma sociedade mais razoável, mais lúcida quanto aos seus deveres, mais fraternal. Demonstrando que a reencarnação é a oportunidade de refazer experiências malogradas, adquirir novos conhecimentos, desenvolver as aptidões adormecidas, limar as imperfeições morais favorece a alegria infinita do discernimento lógico e da oportunidade de adquirir a plenitude, a harmonia interior que estimula o crescimento em relação aos valores eternos. Crianças de uma nova era. Indiscutivelmente, vive-se na Terra o momento da grande transição planetária, onde as ocorrências dolorosas, os desastres coletivos, as tragédias do cotidiano, as contínuas ondas de violência e os descalabros de toda a ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimentos. Os denominados sinais dos decantados fins dos tempos estão presentes na civilização odierna convidando os seres humanos às reflexões profundas, impondo-lhes a necessidade de mudança para melhor no comportamento moral e emocional. Além das alterações que sucedem coletivamente na sociedade, outras mais sutis, no entanto, não menos preocupantes, estão presentes nestes dias aguardando a atenção dos estudiosos, pais, psicólogos, educadores, sociólogos, religiosos e todas as pessoas interessadas na construção da sociedade feliz do futuro. Acompanhando o inevitável processo das reencarnações, pode-se constatar facilmente a presença de uma nova geração de espíritos que se encontra no planeta em condições surpreendentes, fora do habitual. Aqui se encontra, a fim de preparar a grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo que o planeta mude de estágio evolutivo, conforme a assertiva de Jesus, em sua memorável mensagem do sermão profético, conforme narrativa de Marcos no capítulo 13, versículos 1 a 32. Facilmente, se pode identificar esses espíritos que constituem a geração nova, a que se refere Allan Kardec em A Gênese, no item 27 do capítulo 8, elucidando as imigrações e imigrações programadas para que ocorra a grande e inevitável mudança de evolução. De igual maneira que os espíritos progridem, também os mundos,
As suas moradas transitórias elevam-se, proporcionando os fatores mesológicos necessários ao seu desenvolvimento intelecto-moral. A lei de destruição, bem pouco compreendida pelos seres humanos, é o mecanismo de que se utiliza a divindade para a grande revolução que sempre ocorre, sendo através das alterações, às vezes, dolorosas para as criaturas, um meio eficaz para que se operem as grandes transformações morais e espirituais. Observa-se, no planeta terrestre, na atualidade, mais do que em outros períodos, os sinais próprios dos acontecimentos previstos e programados, especialmente no que diz respeito aos valores éticos e morais, as convulsões sísmicas, as mudanças que se produzem em muitos países com alterações profundas em seu arcabouço econômico e financeiro, assim como as guerras desencadeadas para manter o predomínio, dando lugar ao seu declínio. Enquanto isso ocorre, outros, os denominados países emergentes, crescem e se desenvolvem, a fim de terem oportunidade de produzir novas culturas, nova civilização. Simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola a Terra faz parte da transição planetária, quando os espíritos que tentam obstaculizar o processo evolutivo são removidos para outros planos, de modo que as dores sejam diminuídas e o tempo menos prolongado. O processo da evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos a respeito da vida. Desde que criado simples e ignorante, o princípio espiritual evolui por meio das sucessivas reencarnações, adquirindo complexidades de conhecimentos, que se expandem do íntimo, onde se encontra gravada a essência da qual procede, Deus. Proporcionar, portanto, o desenvolvimento do Deus interno, é o objetivo sublime dos renascimentos corporais, por ensejar as oportunidades de aplicação dos valores antes adormecidos na conquista da plenitude. É compreensível, portanto, que o ser angélico de hoje tenha passado pela fieira dos renascimentos corporais, desde as fases mais primitivas até o estágio em que se encontra. Os atuais guias da humanidade estiveram nos primórdios da sua vida nas experiências primárias que lhes facultaram o desdobrar dos tesouros transcendentes da evolução. De igual maneira, aqueles que hoje transitam em dificuldades espirituais e morais, através do burilamento logrado nas experiências reencarnatórias, alcançarão também a elevada posição dos anjos tutelares atuais. Não foi por outra razão que o mestre de Nazaré elucidou com ênfase que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou se perderia, adindo, oportunamente, porém, que ninguém entraria no reino dos céus sem pagar a dívida até o último centavo. À medida que o espírito evolve, experiencia equívocos e êxitos, sendo convidado a reparar os erros e a prosseguir na ação edificante. A atualidade espiritual do planeta na fase de transição caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, da tecnologia e da ciência, da fé religiosa e da caridade, a fim de apressarem o processo evolutivo, ao tempo em que outros, ainda aferrados ao mal, se despedem da oportunidade, igualmente renascendo para terem a sua última chance no lar terrestre que não têm sabido valorizar. Certamente que retornarão, quando se recuperarem dos delitos praticados e da teimosia do orgulho e do egotismo exacerbado, da soberba e das paixões primitivas, quais filhos pródigos de retorno ao regaço paterno. Não seja de se estranhar que, de igual maneira, nobres espíritos de outra esfera evolutiva igualmente estejam reencarnando na Terra, a fim de contribuir em favor do seu processo de regeneração. A grande maioria que está chegando chama a atenção por características muito especiais, sendo que alguns deles apresentam-se com distúrbio de déficit de atenção DDA, ou mesmo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, DA, gerando situações perturbadoras na área da conduta. O fenômeno, porém, tem por objetivo convidar os estudiosos do comportamento e da educação a uma análise mais profunda a respeito da ocorrência. Há muitos especialistas, no entanto, que negam a possibilidade do DA, conservando o diagnóstico apenas na classificação DDA. Todavia, aprofundadas investigações demonstram que o DA tem origem nos intrincados mecanismos da hereditariedade, da convivência familiar, necessitando de cuidados especiais. Invariavelmente, tem-se aplicado nos pacientes infantis drogas denominadas como da obediência, o que constitui grave responsabilidade pelos efeitos colaterais que podem ocasionar no seu futuro, especialmente a partir da adolescência. Ideal será uma cuidadosa análise,
e aplicação da moderna psicopedagogia, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência com os pais, de maneira a se transmitir afetividade e respeito, carinho e segurança psicológica ao paciente infantil. Quando a criança dê-se conta de que é amada e compreendida, novos estímulos contribuirão para a diminuição da desatenção e da hiperatividade, ajustando aos programas de ação edificante e de construção da sociedade feliz. Quando, no sermão profético, narrado pelo evangelista Marcos, Jesus se refere às grávidas e às que amamentarem nos dias terríveis do Senhor, elucida gentilmente a respeito das atuais ocorrências familiares, das dificuldades de convivência doméstica, dos desafios educacionais no lar, dos relacionamentos afetivos entre os parceiros. Ao mesmo tempo, em relação aos problemas de radioatividade que possam ocorrer, conforme já tem sucedido, com a contaminação pelo estrôncio e outras substâncias destrutivas que dão lugar ao surgimento de anomalias de vária ordem, culminando com os tormentos cancerígenos, especialmente leucêmicos. O momento é, portanto, muito grave, propondo graves reflexões e elevação de sentimentos, de modo a se contribuir de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado. Causas justas das aflições. Indagas, com o coração ralado pelas aflições, por qual razão as pessoas boas e generosas, dedicadas ao bem sofrem, enquanto as más parecem felizes e tranquilas. Não te apresses em propor conclusões em torno da paisagem humana, sem que disponhas dos conhecimentos profundos que regem as existências terrenas. As aparências não retratam a realidade, antes, pelo contrário, dão ideia do que se projeta e não daquilo que está ocorrendo. Ademais, os indivíduos bons e generosos de hoje são aqueles maus e avaros de ontem, que retornaram ao proscênio das experiências terrenas em processo de reparação. Quando despertaram na espiritualidade, após a prática de muitos delitos e males, recambiados pela desencarnação, havendo-se dado conta dos prejuízos que se causaram, rogaram à divindade a oportunidade própria para a recuperação, mesmo que envoltos pelas vestes do sofrimento. Agora colhem a sementeira de espinhos deixada pela via do progresso, que trilharam com atrevimento e desrespeito aos soberanos códigos da vida. Os maus de hoje, aqueles que se apresentam ditosos sem mérito, experimentarão, oportunamente, igual processo de aflição, porque as leis que dirigem o universo são as mesmas para todos. Não raro, as causas também se encontram na atual existência, quando se dilapidam com irresponsabilidade os patrimônios da existência. Em uma visão estreita, sem o contributo das amplas explicações da reencarnação, torna-se injusto que pessoas afeiçoadas à caridade e ao amor vejam-se crucificadas nos sofrimentos morais, nas enfermidades de vário porte, nos testemunhos econômicos e sociais, enquanto outras, que são perversas ou indiferentes à fraternidade, desfrutem de benesses e alegrias. Tudo quanto se faz repercute em efeitos equivalentes, graças à lei de causa e efeito. Não crês, igualmente, que as pessoas risonhas e que desfrutam dos favores dos deuses da fortuna, do poder, do destaque e da fama não experimentem desaires e angústias, como se fossem exceções aos impositivos do progresso moral e espiritual a que todas estão submetidas. A terra é a bendita escola de aprendizagem dos valores elevados da vida e ninguém se movimenta no orbe, sem as marcas profundas operadas pelo sofrimento. A imensa caravana terrestre é constituída por espíritos enfermos, ainda necessitados de amar, desdobrando os sentimentos nobres que se lhes encontram adormecidos, experimentando os instrumentos lapidadores das aflições, a fim de libertar os inatos recursos divinos ainda desconhecidos. Desse modo, examina com outra óptica as tuas aflições e, por mais difícil se te apresentem, agradece a Deus seres tu quem ora sofre. Recorda que a pérola rara e bela é resultado do mecanismo da ostra que sofre, defendendo-se do grão de areia que a fere. Ocultando a gema preciosa que se está consolidando no íntimo, o ser humano avança sob os martelos do sofrimento necessário à libertação do seu Deus interno. Refugia-te na prece, quando os teus pesares parecerem mais fortes e afugentes do que as tuas possibilidades de resistência. Navegando pelos rios da oração em busca da divina nascente, experimentarás incomum alegria lenindo os teus sentimentos feridos. Perceberás o desejo de alcançar a outra margem da vida onde repousarás mais tarde. Por enquanto, porfia em tuas ações dignificantes, amando com ternura a tudo e a todos.
Não permitas que o desânimo se aninhe em teus sentimentos, nem que pensamentos pessimistas e perturbadores estabeleçam teias depressivas em tua conduta emocional. Observa tudo e constatarás que a destruição faculta o ressurgimento da beleza em toda parte, o mesmo ocorrendo com o espírito que se encontra em fase de desenvolvimento, padecendo os ferretes e as urragas da aflição para reaparecer em tecidos de luz. Pensa-se que a falta de amor no comportamento seja resultado do desconhecimento da verdade. E tem razão aquele que se permite a reflexão, porque uma conquista conduz a outra, e através do discernimento do bem e do mal que faculta a ação generosa surgem as bênçãos da afetividade. Identificado com os ideais da verdade, suavemente se te desdobrarão as emoções tranquilizadoras e te descobrirás enriquecido pela ternura e pelo amor. Para que o logres, não esperes mudanças radicais nos outros, alterações em teu grupo familiar e social. Cuida de seres o exemplo da coragem no exercício da renovação interior e todo o teu esforço produzirá futuros efeitos benéficos a que te acostumarás com imensa alegria. Essa será a verdadeira alegria, que resulta do júbilo de te entrar receptivo ao amor. Mantenha a firmeza e a convicção de que o bem não pode fazer mal, prosseguindo intimorato no cumprimento dos ideais dignos que abraças. Causas justas das aflições. Aqueles que se te constituem algozes encontram-se atados por vigorosos liames à tua atual existência pelo que lhes fizeste antes. Vem-te ainda através das lentes do mal que lhes aplicaste, excruciando-os quando de ti necessitaram. Deus não necessita de cobradores, porque as suas leis dispõem de mecanismos próprios para manter a ordem, a harmonia e a paz em tudo. Nada obstante, em razão da ignorância que domina muitas mentes, cada qual se acredita, quando vitimado, em erguer a clava da justiça para a vingança, impossibilitado que se encontra de praticar a equanimidade. Agi desse modo, consciente de que te estás deslindando dos nós perversos com o passado, a caminho da liberdade, conduzindo aqueles aos quais magoaste a alcançarem o patamar superior da paz. Como tudo passa no mundo, essas horas difíceis logo cederão lugar a outras benéficas e abençoadas. Desse modo, apoia-te na fé que se torna alicerce para a coragem na luta, trabalhando pelo bem, mesmo que, de imediato, os frutos que recolhes da sementeira da bondade apresentem-se amargos. Outros virão, no futuro, com sabor diferente e compensador. A existência humana é conforme cada qual a elabora mediante o pensamento, a palavra e a ação. Avança, pois, cantando um hino de esperança, certo da vitória final. Jesus, que não tinha qualquer tipo de dívida, ofereceu-se espontaneamente em holocausto, para nos ensinar amor até o sacrifício da própria vida. Além dele, inúmeros discípulos que o amaram, seguiram-lhe em pós, deixando o legado sublime do amor para modificar a economia moral da terra ainda em deficiência. Confia, portanto, no código do amor e vive-o conforme vens intentando e não reclames mais. Terapia do perdão. A busca da saúde integral deve constituir um dos objetivos básicos da existência planetária, dentro da proposta relevante da iluminação interior. Sem esse equilíbrio psicofísico proporcionador de estímulos para a superação das tendências perturbadoras, muito difícil torna-se o autoencontro, o discernimento e a consciência ante os compromissos que dizem respeito à vida física. Fatores internos e externos facultam o desempenho do mister, cujo êxito depende da contribuição mental e emocional do indivíduo, em seu sentido mais significativo. Não são poucos os males causados pelo comportamento mental das criaturas que teimam em cultivar ideias perniciosas, que se lhes transformam em contributos deletérios nos delicados tecidos nervosos que constituem a entidade orgânica. Fixações mentais pessimistas, adoção de mágoas e anseios de vingança, ciúme e rebeldia emocional transformam-se em tóxicos destrutivos que são transferidos para o sistema nervoso central, desse passando ao sistema endocrínico, alojando-se, por fim, no aparelho físico e agredindo as células, que têm perturbada a mitose, abrindo espaço para a contaminação bacteriológica. Depressões profundas, distúrbios do pânico, ansiedade e angústia defluem, também, dos sentimentos desvairados que se alojam na usina mental. Lenta e insistentemente, emitem ondas de energia negativa que se mesclam às vibrações mantenedoras do equilíbrio, culminando com a desarticulação do seu ritmo, agravando-se, à medida que são vitalizadas pelo pensamento vicioso.
Maledicência e calúnia convivem em conúbio infeliz que não somente prejudicam o próximo e a ordem social como também aquele que as alimentam com os seus comentários destrutivos. A vida em família, essa sociedade miniaturizada, exige responsabilidade que se deve caracterizar pelos sentimentos da ética e da moral em seu sentido mais profundo, portanto, acima de todas e quaisquer conveniências. Renascendo no clã que lhe é mais favorável, o espírito passa a fruir da oportunidade abençoada que deverá utilizar com sabedoria para a incimentação dos valores do bem e da verdade no recesso do ser. Ademais, a existência terrestre é assinalada por compromissos impostergáveis que fazem parte do processo evolutivo, merecendo, portanto, respeito e consideração. Permitindo-se a leviandade de usar o corpo na condição de escravo das paixões grosseiras primárias que ressumam do seu passado, transforma a formosa ocasião em palco de alucinações gerando distúrbios e doenças que terminarão em consumpção dolorosa. A saúde integral merece o máximo contributo de todos os indivíduos, especialmente daqueles que travaram relacionamento com o Evangelho de Jesus, o mais valioso tratado psicoterapêutico de que a humanidade tem notícia. Quem conhece Jesus não se pode mais desculpar pela permanência nos equívocos e no cultivo dos sentimentos perniciosos. A sua presença no coração altera a paisagem interna daquele que o agasalha, modificando-lhe as estruturas íntimas e favorecendo com permanente bem-estar, mesmo nos períodos graves da existência, aqueles, nos quais, surgem as crises, a necessidade dos testemunhos. A única alternativa, portanto, é prosseguir vinculado aos seus ensinamentos aplicando-os à conduta mental, verbal e vivencial de todos os instantes. Na escala dos acontecimentos morais que dizem respeito à saúde integral, merece destaque a contribuição terapêutica do perdão das ofensas. Todo aquele que mantém ressentimento anelando pelo desforço carrega uma brasa viva na mão, objetivando atirá-la no adversário. Em sua aflição doentia, que faculta o anelo de vingança, não se dá conta que, enquanto conduz o elemento responsável pelo desforço tem a mão queimada. Sê tu, portanto, aquele que, de imediato, perdoa. Não crês que, ao fazê-lo, o teu inimigo fique indene à responsabilidade decorrente do ato ignóbil praticado. Nem transfiras o teu sentimento de mágoa para a divindade impor a reparação ou as soberanas leis pedirem-lhe contas. Seja a tua atitude de libertar a revolta interna que te vergasta a mente e a emoção decorrente do delito de que foste vítima. O teu ofensor é infeliz e não tem dimensão da própria desdita, permitindo-se a conduta que o assinala. Provavelmente, alguns outros que se facultam o direito de afligir os outros conhecem o abismo em que tombaram e, por isso mesmo, desforçam-se invejosos naqueles que consideram felizes, com o fim único de atormentá-los. Muitos que te combatem em determinado ângulo do comportamento gostariam de estar no teu lugar onde realizar o que fazes, mas defrontando a impossibilidade de realizá-lo, ao invés de crescerem moralmente, enxovalham o teu nome, desse modo, diminuindo, aparentemente, a tua grandeza. Não lhes des importância que se atribuem, permanecendo intemerato no cumprimento dos teus deveres, aqueles que a vida te propõe e os que abraçaste espontaneamente por amor. Nunca te permita sintonizar na mesma faixa vibratória em que se comprazem aqueles que são declarados ou não teus inimigos. Alça-te às regiões espirituais da paz e do bem perdoando sempre, seja qual for o gravame que te foi imposto. Recordarás, sem dúvida, da ofensa, sofrerás ainda o seu dardo venenoso, porém, não terás desejo de realizar qualquer tipo de desforço, nem revolta, como se te considerasses injustiçado. Nada acontece destituído de um fim útil, dependendo sempre daquele que é partícipe do ato. Se a injunção apresentar-se penosa, reflexiona e agradece a Deus poder recuperar-te dos males que te seguem, aprimorando-te mediante a humildade e a submissão aos superiores desígnios. Jamais poderás mudar o mundo, impondo-lhe regras de conduta. No entanto, quando te modificares para melhor, o mundo também estará menos agressivo e menos infeliz. Não aceites a presença do ódio em teus sentimentos, porque o ódio devora todo aquele que o agasalha. Não lhe cedas espaço emocional. Ele se disfarça de várias formas e permanece no âmago do ser corroendo-o. E filho espúrio do egoísmo e irmão desvairado do orgulho que se alastra como fogaréu devorador alimentado por combustível abundante. Não te deixes enfermar em razão das lutas que enfrentas e dos dardos venenosos que te atiram.
Usa a terapia do perdão e conseguirás a inefável leveza da consciência tranquila. A chaga aberta pela ingratidão ou pela perversidade de outrem cicatrizará no teu íntimo com o penso balsâmico do perdão. Rompe desse modo as fortes correntes da morbidez que pretende manter-te na luta infeliz do ódio, do revide, da vingança, perdoando sempre. Quem o visse triunfante ao adentrar sob aplauso e festa em Jerusalém, não podia imaginar que aquela mesma sociedade o acuparia logo depois, levando-o à cruz. Sabia ele, por isso, não se rejubilou quando aclamado pela insensatez humana, nem se afligiu quando repudiado pela loucura generalizada. Com inexcedível amor a todos perdoou e pediu ao Pai clemência e misericórdia para os alucinados. Mantém o perdão em todos os teus momentos e, desfrutando dessa suprema terapia, fruirás a bênção da saúde integral. Utilidade da reencarnação. Após o périplo carnal, feliz ou desventurado, quando sucede a desencarnação, o espírito quase sempre retoma a consciência dos seus atos e mede, quando se encontra lúcido, os resultados do nobre cometimento. Detectando as realizações nobilitantes, anela pelo retorno à indumentária carnal, a fim de dar prosseguimento aos labores edificantes que deixou na terra, eles constituem filhos do coração. Compreendendo o alto significado do trabalho e os benefícios que dele defluem, ora agradecendo a Deus a bênção da oportunidade vivida, roga nova ocasião para, retornando, ampliar os horizontes das realizações, alcançando mais ampla faixa de necessitados, aos quais beneficiaria. A sua felicidade é tão significativa que, mesmo fruindo as alegrias que resultam dos serviços retamente cumpridos, experimenta dulce da melancolia como a afeição pela obra, tendo permissão de prosseguir auxiliando até quando lhe seja concedido novo mergulho nas sombras do planeta. Todos aqueles que se transformaram em benfeitores da humanidade, hajam sido aureolados pela fama ou desconhecidos, sempre retornam aos mesmos campos de ação, de modo a darem curso ao ministério dignificante. Por outro lado, aqueles outros que se acompliciaram com o erro, que se facultaram as ilusões, entregando-se à dissolução moral ou às vinculações com o mal, constatando a dimensão do desar, suplicam novo renascimento que lhes permita reparar, corrigir e se recuperar perante a própria consciência cósmica. Quanto maiores forem os gravames, mais vigorosas as rogativas e mais ardentes desejos de reabilitação, porque a consciência ultrajada exige mudança de comportamento e adoção de valores mais elevados. Como não dispõe de mérito, faça a insensateza que se entregaram, rogam aos guias espirituais que intercedam por eles, que os apadrinhem na conjuntura, conseguindo a concessão especial de que muito necessitam. Porque se sentem encorajados e a visão difere daquela mantida quando no combate sensorial, propõem as provações que gostariam de experienciar, a fim de poderem beneficiar-se do processo depurador, os testemunhos que comprovem a mudança moral, as expiações mais afugentes e santificadoras. Pode parecer estranho que sejam solicitados encarceramentos em corpos cerceados de normalidade, experimentando a demência ou as mutilações, as deficiências dos órgãos ou a incapacidade para repetir os desmandos infelizes. Sentindo-se sem as resistências morais para suportar os arrastamentos do mal a que se afeiçoaram, retornam, então, ferreteados pela cegueira ou mudez, pela imbecilidade ou degenerescência cerebral, inspirando asco ou mal-estar, compaixão e misericórdia que não tiveram para com o seu próximo anteriormente. Cada prova, cada expiação, de acordo com os delitos e os danos a que deram lugar, porque o agente não é responsável apenas pelo mal que pratica, mas também pelos efeitos infelizes deles decorrentes. Tudo ocorre de acordo com as soberanas leis do amor. Rogaste, antes do berço, a bênção da reencarnação no lar que ora te acolhe, com a família de que necessitas, aquela que não soubeste preservar, quando estiveste em seu seio e criaste os embaraços que hoje retornam, exigindo-te reparação. Aqueles que te hostilizam são os mesmos afetos que entenebreceste anteriormente e suplicaste a oportunidade de recuperação, voltando a conviver com eles, armados contra ti, assinalados pelas lembranças inconscientes dos males que lhe impuseste durante o teu desvario anterior. As enfermidades impertinentes, aquelas de diagnose difícil e de recuperação improvável pertencem à relação que anotaste para a tua redenção e encaminhaste aos anjos tutelares da tua atual existência. Os limites e desafios que te afligem fazem parte das disposições evolutivas que estabeleceste,
Porque reconheceste que eram os melhores mestres de que necessitavas para poder te recuperar. A carência afetiva, a solidão, o abandono a que te sentes relegado, são as terapêuticas hábeis para a valorização da solidariedade que destruíste, a afetividade que maculaste com a traição, com o desrespeito ao ser amigo que se te entregou em confiança e fidelidade. Os conflitos íntimos, a culpa e os complexos perturbadores que te assinalam, resultam das análises a que te dedicaste no além, de forma que possas reencontrar o equilíbrio no silêncio, no esforço íntimo que te facultará pelo amor e pela resignação à autoiluminação. Mesmo que te pareçam demasiadamente severos os processos de purificação, superando o mal para que haja lugar para o surgimento do bem-estar em teu íntimo, mantenha o bom ânimo, porque os espíritos que se te fizeram avalistas da nova experiência, atendendo-te aos veementes apelos, velam por ti, ajudam-te, e durante os desdobramentos parciais pelo sono, alentam-te, reconfortam-te e te revigoram, atenuando a aspereza do programa de reeducação a que te encontras submetido. O passado sempre ressurge no presente que organiza as paisagens do futuro. Seja qual for a situação, pois, em que te encontres, considera a rapidez com que transcorre o tempo físico e pensa em termos de imortalidade. Ontem, certamente, foi mais sombrio do que hoje ultrapassaste, encontrando-te agora a vislumbrar as belas claridades do amanhã. Aproveita, quanto te esteja ao alcance, a bênção que fluís, mesmo que seja conhecida como sofrimento, e avança confiante estrada fora. Ninguém que se encontre em desvalimento, ao abandono, e nada que aconteça sem um fim útil. A jornada é necessária nessas condições, porque somente elas te facultarão entender o objetivo das reencarnações e os deveres que tens em relação à vida, assim como a ti mesmo e ao teu próximo. És feliz porque conseguiste o ensejo de retornar, agora iluminado pelo conhecimento espiritual que te amplia os horizontes do entendimento para que te apercebas da beleza da vida em toda parte, na qual te encontras colocado. Não reclames, nem te permitas a tristeza que deprime e proporciona reflexões angustiantes. Sorri, e espera um pouco mais. A reencarnação é o método sublime de evolução com que a divindade honra os seus filhos, arrancando-os da ignorância para conduzi-los ao rumo da sabedoria. Quando se adquire a consciência acerca da reencarnação e da sua utilidade, a dor diminui de intensidade, as aflições tornam-se diluídas e uma especial resignação toma conta do ser, facultando-lhe especial e peculiar alegria de viver. Bendize, desse modo, as tuas provações e te rejubila por te encontrar em processo de libertação, fluindo de paz. Desafios existenciais. A existência física no abençoado planeta terrestre é um contínuo desafio, em razão das ocorrências que se tornam necessárias para a conquista dos valores ético-morais, indispensáveis ao êxito espiritual, no empreendimento evolutivo. Ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicológico que diga a respeito ao refazimento dos caminhos antes percorridos equivocamente, assim como dos crimes praticados pela insensatez e pelo egoísmo. Renascer no corpo somático é bênção que o Senhor a todos oferece, a fim de auxiliá-los no processo de libertação das mazelas que acompanham o espírito desde os primeiros momentos em que se lhe apresentaram a razão e o discernimento, concedendo-lhe a responsabilidade pelos atos. É natural, portanto, que, mesmo nas existências muito bem planejadas no mais além, ocorram surpresas perturbadoras, não poucas vezes causando inquietação e graves sofrimentos. Aqui, é um amigo querido que, sem motivo aparente, transformou-se em adversário ferrenho, noutra circunstância é um ser amado, em quem a confiança era uma rocha, que se afastou do convívio, apresentando explicações esdrúxulas e inverídicas, como a habitual frase, o amor acabou-se, como se esse fosse um líquido a se derramar do seu vasilhame até o esvaziamento, mais adiante a enfermidade inesperada, produzindo desconforto e insegurança, quando a saúde se fazia mais necessária. Noutras vezes, são as dificuldades econômicas gerando aflições sem nome, perseguições inclementes, semeando discórdias e impedimentos ao avanço, surgindo agressões de todo porte magoando o cerne do ser, em forma de inquietações íntimas, ou ressumar de conflitos emocionais que geram angústia e desencanto. Esses desafios, no entanto, têm grande valor na transformação moral do ser humano, se lhe aprouver administrar todas as dificuldades, compreendendo que tudo quanto lhe acontece é portador de uma razão que, mesmo ignorada, tem significados justos,
trabalhando pelo seu aperfeiçoamento espiritual. Fosse diferente a existência, qual uma linha reta, e as pessoas seriam tomadas pelo tédio, pelo desinteresse em favor do seu progresso, desestimulando-as do esforço para galgar outros patamares intelecto-morais, que facultam a perfeita compreensão dos elevados objetivos libertadores. Para que se alcance o acume de um monte é necessário vencer, etapa a etapa, as escarpas e os impedimentos, os abismos que se abrem sob os pés e se adaptar à atmosfera rarefeita, de modo a se beneficiar das bênçãos das alturas. O esforço, às vezes, hercúleo é compensado pela beleza da paisagem, pelo bem-estar que toma conta do vitorioso, pela alegria de se haver alcançado a meta que se propusera. De igual maneira, é a caminhada pelas tortuosas veredas oferecidas pela reencarnação. Não se trata, porém, de uma experiência que somente pode ser vencida pelos privilegiados, mas que se encontra ao alcance de todos aqueles que compreendem os significados da realidade e as diferenças entre a ilusão da posse e do prazer em relação à alegria legítima de viver. Tornaram-se imprescindíveis, nesta época moderna do turismo, em nome do refazimento de forças, do descanso das atividades habituais, da cultura e da convivência com outras pessoas, com os seus hábitos, suas conquistas, suas realizações, a necessidade de viagens, a conquista de prazeres, os jogos da ilusão. Nada obstante, não poucas vezes, essas excursões prazerosas transformam-se em verdadeiros pesadelos, desgastes orgânicos e emocionais, desequilíbrios de vária ordem. Quando, no entanto, tem-se consciência dos objetivos existenciais, a alegria e o bem-estar apresentam-se a miúde nas pequenas ocorrências do dia a dia, e mesmo quando alguém prefere espairecimento, férias e viagens, a programação é enriquecida de valores outros que não produzem desperdício de forças, nem desconforto. Os prazeres são também necessários ao equilíbrio humano, tanto quanto a tristeza momentânea que conduz à reflexão ante os acontecimentos inesperados e afugentes, mas, sobretudo a alegria de viver e de poder desenvolver os valores espirituais adormecidos, mesmo que sob as injunções dos camartelos do sofrimento. Diante de quaisquer desafios, permanece tranquilo e confiante, persistindo nos teus objetivos elevados, sem pensar que te encontras desamparado ou esquecido da divina providência, como fazem os egoístas que, da jornada humana somente aguardam benesses que se acreditam merecer. A pedra que rola ao sabor da correnteza arredonda-se, tornando-se mais fácil de ser conduzida. De igual maneira, o espírito retifica as infractuosidades morais que são os compromissos não atendidos e os erros cometidos, ao sabor dos golpes sofridos durante o curso existencial. Mantente, desse modo, otimista, quando visitado por quaisquer desafios que te pareçam demasiado fortes, buscando a melhor maneira de administrá-los. Estagnação de qualquer natureza é a síndrome de morte ou de degeneração. Avança, portanto, alegre pelas excelentes oportunidades de aprendizagem durante o carreiro carnal, do qual deveras sair vitorioso. Ninguém alcança a plenitude sem o contributo da lapidação moral proposta pelos soberanos códigos da divina justiça, a fim de que o espírito alcance o seu estado de plenitude. Sempre que te vejas a braços com dificuldades e desafios, pensa que estás sendo homenageado pela vida, a fim de alcançares a libertação que te aguarda. Nunca te permitas a revolta ou a agressividade por estares visitado pelo sofrimento, sem o qual não lograrias atingir as estrelas. Quando vires alguém em triunfo, considera que o seu júbilo é resultado de lutas e de renúncias, de dedicação e de trabalho. Nada existe gratuito e especial nas determinações divinas a benefício de alguns indivíduos em detrimento de outros. Todos os espíritos passam pelo mesmo cadinho purificador, exceto Jesus, que antes de sermos o que estamos já era nosso guia e modelo. A bonança sempre chega, porém, depois de passada a tormenta. De igual maneira, ocorrem as conquistas do ser humano, entre umas e outras tempestades, que são os desafios de toda a ordem, propiciatórios ao seu desenvolvimento. Nunca vos deixarei a sós, exclamou o amigo incomparável, demonstrando seu amor pelas suas criaturas. Não duvides jamais da sua presença ao teu lado, mesmo que na circunstância aflitiva tenhas dificuldade em percebê-la. Persevera abraçado aos teus deveres, mesmo que se te apresentem momentaneamente em forma de cruz, e planta, se for o caso, no calvário da libertação,
porque somente haverá ressurreição em madrugada de luz após a noite da desencarnação. Esforço para iluminação. Todo e qualquer empreendimento para ser executado exige esforço, quando não se desloca para os rumos dos testemunhos e sacrifícios. Toda atividade tem início no campo mental, exteriorizando-se em palavras que expressam os seus conteúdos, a fim de se tornar realidade no campo das formas. É natural, portanto, que as graves responsabilidades sejam assinaladas por contínuos esforços que culminem na iluminação. Assinalando-se as crises existenciais e as condições desfavoráveis à edificação interior, em razão dos condicionamentos psicológicos ancestrais e dos impositivos socioculturais que são vividos na Terra, na atualidade, a busca do estado luminoso torna-se uma peleja de alto porte. Compreensivelmente, o sentido de adaptação animal faculta-lhe o domínio do território onde se movimenta e vive, impondo-lhe o instinto de defesa em forma de luta pela sua preservação. E compreensível, portanto, que toda a tentativa de mudança surja como desafio à coragem e à convicção bem sustentada para os enfrentamentos inevitáveis. As lutas defluentes da atitude de mudança tornam-se contínuas, partindo dos opositores naturais do progresso, aqueles que se encontram acomodados como já conseguido, que sempre estão armados contra as propostas para alteração de sua conduta. Ao mesmo tempo, os atavismos que permanecem em caráter de predomínio no comportamento do indivíduo conspiram mais em sentido oposto, dando lugar ao desânimo ou ao descontentamento em razão dos resultados não se apresentarem de imediato, como se não tivessem possibilidade de se tornar realidade. Nesse momento, impõe-se a reflexão que faculta o discernimento em torno do que se deve fazer, evitando que a neblina do pessimismo oculte a claridade dos anseios da mente e do sentimento honorável. Conduzindo a herança dos instintos primários e os vícios deles decorrentes, o espírito experimenta o sítio das paixões a que se encontra aclimatado, relutando em alterar os hábitos ou insistir nos novos objetivos, suportando as circunstâncias adversas que então se apresentam. Sucedem-se-lhe os conflitos e lhe surgem os impedimentos à renovação interior, face ao impositivo de alterações profundas na conduta moral e social. Substituindo os maus pelos bons comportamentos, a adaptação faz-se com lentidão, gerando novas situações que proporcionam as satisfações emocionais que faziam falta, sentindo-as inconscientemente, desde que os prazeres vivenciados deixavam sempre frustrações e vazio existencial. As novas aspirações encantam o ser profundo e constituem verdadeiro campo de batalha para se transformar em experiências vivenciadas. Não seja, portanto, de se estranhar todos os esforços que devem ser envidados para sua aquisição. À medida que se vão alcançando novos patamares emocionais e hábitos saudáveis, incorporam-se à dieta existencial, estímulos novos surgem oferecendo resistência capaz de favorecer o prosseguimento dos anelos de aperfeiçoamento e de iluminação interior. Enquanto chafurdas nos processos de autodestruição, o que equivale a dizer, a permanência nas deploráveis situações do prazer, decorrente dos instintos primitivos que foram úteis no início da evolução e agora devem ser substituídos pelas emoções edificantes, não te apercebes da gravidade da situação. Logo, porém, quando te ergues do charco asfixiante e passas a respirar o oxigênio puro da harmonia e das elevadas expressões do ser feliz, dá-te conta do tempo malbaratado na ilusão, aspirando por diferente maneira de viver. Observas, então, que forças desconhecidas que se encontravam ocultas passam a te perturbar a ambição de crescimento ético-moral, criando-te embaraços onde quer que te encontres. De um lado são os condicionamentos sociais, o meio ambiente em que te movimentas agredindo-te, porque já não participas do banquete tóxico dos gozos e das frivolidades que se transformam, não poucas vezes, em condutas perversas. Os anteriores amigos, mais afinados com os teus vícios, aos deles semelhantes, com os quais realmente simpatizavas, e teus companheiros existenciais reprocham-te a conduta, mortificam-te com apodos deprimentes, voltam-se contra ti, sempre que possível, dificultam o teu acesso à convivência anterior. A estrada dos triunfadores do bem está pavimentada por acúleos e pedroços ferintes, que os obrigam a deixar pegadas sanguinolentas, assinalando-lhes a passagem vitoriosa. É compreensível que assim aconteça, porque toda ascensão impõe imenso esforço, e a que diz respeito à iluminação ainda é mais enérgica porque necessita de contínuos contributos da coragem e da fé que são essenciais ao seu logro. Por outro lado,
Espíritos infelizes, que se encontram desencarnados e que se locupletam com vampirizações deprimentes, passam a te ver como seus adversários, face aos teus objetivos de libertação pessoal assim como de outras vítimas, transformando-se em ferozes verdugos da tua paz. Possuindo recursos que escapam à compreensão humana imediata, estimulam reações familiares negativas, lançam afetos doentes contra os teus